Amém. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Para mim é sempre um prazer muito grande poder estar aqui. Eu preciso que você abra a sua Bíblia agora, em Provérbios, capítulo 27, ou 27 de Provérbios, Provérbios 27, 19. Amém? Amém? Como na água, o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Agora eu preciso que você abra a sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 6, verso 1. Profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o versículo 5. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? O pastor já orou. Eu quero conversar com vocês sobre essa experiência, e por esse culto ser um culto de um perfil mais avivado, eu quero falar um pouco sobre o verdadeiro avivamento e a postura de quem pretende andar com Deus de uma forma verdadeira. Provérbios diz que na água o rosto reflete o rosto, assim como o coração do homem reflete o homem. Na verdade, o que o texto de Provérbios faz uma alusão é a água ao espelho e o coração do homem também ao espelho. O texto, ele diz: se eu olhar na água, eu verei meu rosto. Então a água me serviu de espelho. O texto diz que o coração também me serve de espelho. Se eu olho, quando um homem olha para o seu coração, ele vai visualizar a si mesmo, certo? Então, na verdade, os dois textos, eu peguei aqui um espelhinho muito simples, só para ilustrar isso aqui. O espelho, ele é muito prático, ele é uma bênção, certo? Eu acredito que quase todas as mulheres, provavelmente, deixa eu fazer uma pesquisa de campo, quantas mulheres aqui hoje têm um espelhinho na sua bolsa? Levante a mão. Isso. Deixa eu ver como é que anda os homens. Quantos homens tem um espelhinho aí na sua bolsa ou na sua mão? Levante a mão. Até se tu tiver, você não vai dizer que tem. Mas preste atenção, porque eu preciso ir para o texto do profeta Isaías. Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías, vê o Senhor. No verso 5 ele diz: ai de mim que vou perecendo. Isaías tem um encontro com Deus no capítulo 5. E quando ele se encontra com Deus, Deus não mostra quem é sua esposa,
quem são seus vizinhos, quem são seus amigos, porque diante de Deus, você só consegue enxergar você mesmo. Se você ainda mantém o hábito de olhar o que os outros fazem, quero te dar uma notícia: você precisa ter um encontro com Deus. Porque o encontro com Deus não mostra quem os outros são. O encontro com Deus te mostra quem você é, e isso não vai te dar direito de falar mal de ninguém. Se você só consegue ver o que o outro faz, certo? Os erros dos outros, está na hora de você encontrar com Deus. Porque todos têm um espelho. Porém, enquanto você não encontra com Deus, Ele só mostra quem é os outros. O dia que você encontrar com Deus, Ele vai mostrar quem você é. Aleluia! Meus cabelos brancos, que contrastam com a sobrancelha preta, as minhas rugas, a minha alergia. Sim. Ele me mostra quem eu sou. Qual é o problema das pessoas? Você sabe muito bem quem é a sua sogra, quem é o seu cunhado, quem é o seu patrão, quem é o seu vizinho, quem é o seu pastor. Você só precisa saber quem você é. A Bíblia diz que se um homem julgar a si mesmo, ele não vai ser condenado. Sim. Por quê? Porque se o espelho não estiver virado para você, você nunca vai conseguir se ver. Por exemplo, se seu irmão tiver com um caroço de feijão no dente, você vê? 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 E se trocar de dente, ao invés do dente ser o do outro, é o seu, você vê? Você precisa de um, senão você não vê. O problema é que nós nos tornamos especialistas em visualizar o que o outro faz. E normalmente o que o outro faz não é o que nós. Então nós acusamos o pecado do outro. Certo? Eu não tenho amante, mas eu gosto de comprar um negócio assim barato e legal. É assim, pode ser até produto de um roubo, mas pelo menos não tem amante. Aí o cara que compra um produto roubado, ele diz: o quê? Eu tenho amante, mas não compro produto roubado. E o outro compra o produto roubado, mas não tem, porque é bom acusar os outros. Parece que o pecado dos outros dá uma massagem na nossa espiritualidade. Sim. Você quer ver? É fácil. Se o outro fala demais, ele é o quê? Fofo? Enfia o nariz onde não é? Isso. É ou não é? Mexeriqueiro. É ou não é? Língua de trapo. Agora, se você fala demais, você é honesto, sincero, é ou não é positivo, tu é o mesmo fofoqueiro, língua de trapo. Só que quando você olha para você, você não consegue ver, porque você se vê com o espelho virado para os outros. Se eu olhar assim, ó,
Eu vejo nada. Eu só faço ou tento fazer você se ver. Pois é. Estou cansado de ver essas coisas. Então eu preciso mostrar a você algo muito interessante, que talvez possa fazer você mudar seu posicionamento. Vamos imaginar que essa garrafinha é você. Ok? Somos nós. Muitas pessoas acham que Deus deveria ter criado o homem assim, ó, lacrado. Por quê? Porque elas acham. Um homem que não tivesse desejo, um homem que não tivesse vontade, um homem que recebeu um chip pré-programado, praticamente um robô. Olha para lá. Agora olha para lá. Agora vou almoçar. Agora vai, agora vem. Agora usa o vermelho. Agora... Eu vejo gente achando assim. Aí as pessoas me perguntam: pastor, por que o homem pecou? Porque Deus criou o homem assim, com poder de escolha. É assim que funciona. As pessoas perguntam: pastor, Deus é onisciente? Sim ou não? Por que ele botou a árvore lá? Porque o homem tinha direito de escolha. Ele queria não apenas botar uma árvore e botar um homem, ele queria dar uma lição no Satanás, mostrar para o diabo que poderia ser possível obedecer. Sim. Tem gente que acha que era melhor. Você acha que não deveria escolher nada? Tudo deveria ser escolhido por você? Você preferiria uma vida nesse estilo? Eu não. Deus então faz o homem com capacidade de escolha. Ele está aberto para escolher o que quer, sabedor de que há um resultado mediante as suas escolhas. Porém o homem escolheu errado. E quando ele escolhe errado, ele que estava limpinho, quem é que entrou nele? O pecado. Vamos botar essa tampinha assim, como pecado. Entrou. Pastor, entrou em mim? Entrou. Porque nós somos descendentes do Adão. E é o maior barato como as pessoas lidam com o pecado. Primeiro, enquanto você não tem consciência, o pecado nem é pecado. Vou voltar a falar do produto do roubo. Alguém chega para você e diz assim: tem aqui um iPhone 7, baratinho, te vendo por R$300. Você fala o quê? Que vantagem! Meu Deus, que bênção! Olha como eu estava querendo um iPhone 7, 300, sério? Está novo? Novinho. Então me dá. Que beleza. Senhor. Um iPhone por 300 não pode ser roubado? Dane-se. Leva os meus 300 e me dá. Não foi eu que roubei. É ou não é? Isso não é crente, eu estou falando quem não tem o Senhor e não tem princípio, porque não é só ter Deus não. Isso não depende de ser cristão não, é de ser gente. Mas vamos dizer que você aceitou Jesus. Tem pecado dentro de você assim mesmo? Tem? Pois é. E como é que você faz? Vamos supor agora, você é alguém que aceitou Jesus, ou agora você tem alguns princípios e vai analisar a vida por um novo prisma. Aí você
assim, se converteu, mas você tinha uma vida sexual ativa com sua namorada. E agora você aceitou Jesus. E você fala com ela, não vou pegar mais você. E ela fala, e nem eu vou deixar você me pegar. Uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Pô, você me pegou, nem queria. Não, olha, nossa, que chato. Pois, nós não vamos tomar ceia, menino. Não me pega mais. Uma semana, 2 semanas. Garoto, isso é uma tentação. Você me pegou. Você não está rindo de mim. Você está rindo de você. Pastor, eu não vou mais beber. Pastor, eu não vou mais ver pornografia. Eu voltei agora para ficar. A maioria das pessoas tentam lidar com o pecado dessa forma. Elas tentam por si só se livrar dele. Elas pensam que por força, por opinião, é ou não é? Eu preciso me posicionar e eu vou me ver livre do... Ei, volta. Você fala que não faz? Eu não vou perguntar não. Mas quantos aqui já falaram, nunca mais eu bebo, nunca mais eu me masturbo, nunca mais, nunca mais. E quando você viu quem é que estava lá dentro de tu? Quem era? E nós ficamos tristes quando pecamos, não ficamos? É ou não é? E prometemos que nunca mais vamos fazer. Adianta alguma coisa? Põe a câmera aqui para o pessoal olhar. Bem aqui sim, para eles verem o pecado deles. Como se livrar de algo tão poderoso? Como viver uma vida íntegra com Deus? Esse é o problema. O problema não é o que você sente. O problema é o que você faz com aquilo que sente. Essa é a grande questão. Sentir, você pode sentir. É plausível. Você é passivo. Às vezes o sentimento, ele é real. Ele não é fictício. Mas a minha pergunta é: o que você faz? Você tenta removê-lo por si mesmo? É isso? Então tente. E cuidado para não cair num ciclo vicioso. Todas as vezes que você tentou, ele só foi embora por um, logo logo ele volta de novo. Há uma lei da física que diz que 2 coisas não podem ocupar o mesmo lugar, ao mesmo tempo. Então só existe uma maneira de tirar isso da minha vida. Só existe uma maneira de me empoderar e de diminuir gradativamente. Isso é muito importante.
Qual é o grande problema do pentecostalismo incoerente? Ele traz uma proposta de uma santidade instantânea, uma mudança radical, repentina, que numa noite, no levantar de uma mão, no sentir um arrepio e num toque do Espírito Santo, seus desejos estabeleceram uma órbita em torno de Deus e serão todos controlados pelo magnetismo do poder do Eterno. Não, isso é utopia. A maneira de viver uma vida íntegra com Deus, saudável e salutar, é expelir o pecado, é colocar o pecado para fora, é expulsá-lo. E isso você não vai conseguir de si mesmo, só tem um jeito: esse aqui. Preste atenção. Ele estava lá no fundo, enraizado, dominador, estabelecendo um comportamento habitual, ditando um hábito. O que é um hábito? Um hábito é aquilo que se faz cotidianamente. São comportamentos repetitivos em intervalos pequenos. Isso é um hábito. Quando o poder de Deus, sua palavra, seu espírito, seus princípios entram em você, o que era profundo, o que era dominador, o que era controlador, deixa o fundo e caminha para a superfície. Ele vai perdendo espaço. Isso é uma espiritualidade sadia. Deus vai entrando e os intervalos de meus erros, eles começam a ser longos. E escute bem, nós começamos a não repetir pecado. Quando você peca e repete o comportamento, é porque não há arrependimento. O que há é remorso, um sentimento que te expõe a um desconforto momentâneo, mas ele tem uma duração pequena, e logo logo o desconforto vai embora e você repete novamente. Davi adulterou, sim ou não? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Uma. Davi conspirou a morte de um inocente, sim ou não? Quantas vezes? Uma. Sim. Se você olhar para um homem segundo o coração de Deus, você vai ver nele diversos erros, mas não vai ver Davi envolvido num comportamento repetitivo, habitual, errôneo. Essa é a grande questão. Se você está com dificuldade de se livrar de algo que te machuca, livre-se o mais rápido possível, pelo poder do arrependimento e da graça. Porque se você mantiver esse ciclo continuamente, logo logo vai haver uma adaptação mental
E o erro para você já não é mais erro. A mente já cauterizou. O grande conflito é este: pegar uma espiritualidade interna que traz, certo, ações externas, e eliminaram essa parte interna e focaram a externa. Então hoje espiritualidade virou sinônimo do que acontece por fora de mim, pela minha voz, pelo semblante do meu olhar, pela roupa que eu visto. Mas o que tem por dentro? Lembra do sepulcro caiado? Bonito por fora e podridão por dentro? Então o senhor quer dizer o que, pastor? Eu quero dizer que o espiritual, ele tem beleza por dentro, poder por dentro e poder por fora. Eu não estou negligenciando a voz, o tom, não estou fazendo nada disso. O que eu estou dizendo é que não pode ter só coisas externas. Nós temos que sermos maduros para entendermos isso. A entrada do Espírito, a entrada, certo, da palavra de Deus, ela vai expulsando. E qual é o pecado bom, se é que eu posso chamar de pecado bom? Qual é esse pecado aqui, ó? Esse. Que pecado é esse? Eu não vou continuar jogando água aqui, porque se eu continuar jogando água, eu vou molhar o carpete, e não vai adiantar nada, porque essa tampinha não vai sair daqui. Ela já chegou no máximo. Ué, pastor, mas o senhor está dizendo que se eu buscar a santidade em última instância, é isso aqui que eu vou encontrar? Sim. O pecado não sai. O apóstolo Paulo se deparou, me parece que com esse estágio, onde ele ora a Deus por uma inconveniência de algo que ainda lhe atormenta, lhe incomoda. E o que ele ouviu de Deus? A minha graça. Mas que pecado é esse? Qual era o pecado de Paulo? Você sabe? Ele disse que era um. E que espinho é esse? Você sabe? Pois é, ninguém sabe. Porque Paulo já falava de um estágio onde o pecado não sai mais. Ele fica dentro. Ele não é mais externado. A filha de Russell Shedd disse algo fantástico de alguém que para mim alcançou esse estágio. Ela disse assim: eu sei que meu pai peca, porque a Bíblia diz que ele peca, mas eu nunca vi meu pai pecar. Pensa. Um pecado que não se vê mais. As pessoas vão procurar. Mas pastor, isso é possível? Sim, isso é possível. Mas como é possível? Quando os princípios, o poder de Deus tomar conta de você, tomar conta de mim. Eu estou pregando para mim mesmo. Eu me deparei com esse exemplo e eu quero ir para lá. Como eu lhe disse, se eu continuar jogando, ele não sai. Por quê, pastor? Porque um dia aquele que é perfeito virá. E ele vai remover o pecado. Ele vai lacrar, porque no céu não entra pecado. E agora nós vamos para lá. Fechadinho. Fechadinho. E o pecado, pastor?
Quem quiser fica com ele. Qual é o grande problema, irmãos? Escute isso. Seja você membro de Monte Oreb, membro de qualquer outra igreja, ou membro de nenhuma igreja. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ele prometeu e ele vai fazer. Ele não vai buscar santo. Ele não pede perfeição, pois sabe que isso é impossível. O que ele pede é aperfeiçoamento. O que ele diz é: seja amanhã melhor do que você foi hoje. Permita-se deixar o Espírito de Deus ir ocupando seus espaços. O que a água precisa é de uma frecha, uma pequena brechinha, para ela ir entrando, ocupando espaço e expulsando, certo? Colocando para fora esse comportamento que desagrada a Deus. Quer tentar fazer isso sozinho? Tente. Talvez você até tenha êxito por um período bom e longo, mas é só uma questão de tempo e o pecado vai aparecer de novo. E se ele não vier rapidamente, o peso de uma responsabilidade que você tomou para si vai ser um fardo muito doloroso. Pastor, o que o senhor quer dizer é que precisamos de uma mudança de postura. Precisamos primeiro, querido, de uma vida transparente, de uma postura onde não venhamos esconder coisas dentro de nós, onde fique fácil ver quem nós somos. O grande problema do ser humano é a tentativa de se esconder, de se ocultar, de não se revelar. Eu descobri que os grandes problemas de família e principalmente de casais acontecem em casa à noite. Porque se você sair com seu marido num restaurante e se aborrecer com ele, se você vier para a igreja e tiver um atrito com ele, o que a senhora fala? Eu não vou falar nada agora não, mas quando a gente chegar em casa, você vai ver só, não me encosta, que eu faço um escândalo aqui. E todo mundo preocupado com a sua imagem. Vai para casa, onde o campo de batalha está formado, porque temos uma satisfação para dar para os outros. Então eu vim aqui falar, deixa eu ver como é que eu vou empregar, né? Para todos nós, que não há sucesso sem a presença do Espírito de Deus. Não há como termos vitória contra o pecado sem a entrada, sem a ocupação. Você quer ver? Cadê o pecado? Está aqui. Suponhamos que das outras vezes ele queira entrar agora. Vai, filho. Vai. Ele vai não. Por que ele não vai? Por quê? Porque não tem? Já tem alguém lá. Sabe aquela brincadeirinha? Quando o pecado bater na porta do seu coração, o que você faz? O que você faz? Não deixa entrar, legal. Não, filho.
quando o pecado bateu, você fala com Jesus assim: Jesus, estão chamando aí. Atende lá, por favor. Pensa Jesus abrindo a porta. Alguma coisa? Deseja algo? Não, foi engano. E ele vai dizer: aqui está sob nova direção, administração, o que você quiser. Então para com essa palhaçada. Pastor, eu para aceitar Jesus tenho que parar de fazer isso, tenho que parar de fazer aquilo, tenho que parar de fazer aquilo outro. Não, você aceita Jesus e Ele vai falar o que você tem que parar. Não, amor, não tem que parar primeiro? Não, você tem que aceitar primeiro. Mas assim, e se eu não parar? Aí você vai para o inferno. Isso, é simples assim. Pastor, o inferno existe. É assim, quando você descobrir, guarda essa informação para você, porque comigo você não vai ter chance de falar. Sim. Jesus está vindo aí buscar sua igreja, meu filho. Sem santificação ninguém. E esse ninguém inclui você. Porque parece que o ninguém não está falando de nós. É ninguém menos eu, porque eu assim tenho um foro privilegiado. Não, querido, é ninguém incluindo você. Vai se lascar, eu estou falando sério. Você ainda vai lembrar desse culto. Quando chegar lá, bem que o pastor falou, gente, não é que existia mesmo? Pois é, e agora? Agora já era. Então, meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Deixe Deus ir ocupando espaço. Você já viu aqueles que tentaram da outra maneira? Entraram na igreja, junto contigo, mas numa velocidade. E foram fazendo tudo, foram. E olhava para você e diz: estou aqui na frente, você aí atrás. E hoje cadê essa pessoa? E você ainda está lá. Sim. Eu já falei isso aqui e vou falar para eu terminar. Eu fui cortar o cabelo uma vez e tinha um cara sentado lá e comecei a conversar com o cabeleireiro e o cara falou: o senhor é crente? Eu falei: sou. O senhor usa calça jeans? Eu uso, eu estou de calça jeans sim. Não, perdão, eu estava de bermuda. Aí, mas eu ia só cortar o cabelo e ia voltar. Ele falou: o senhor vai para o inferno. Eu falei: por causa de bermuda? Eu falei: não, rapaz, eu vim rapidinho aqui cortar o cabelo. Eu fiquei sem graça. E eu boto calça comprida assim, mas hoje não foi rapidinho. Ele falou assim: mas é calça jeans? Eu falei: também não pode. Eu falei: nem jeans? Ele falou: não. Eu falei: caramba. Aí deu ruim. Porque ele falou: vocês vão tudo para o inferno. E ele com a calça assim, de tergal, e eu de bermuda na ocasião. O tempo passou, estou eu, tempo atrás, num sinal, lá na grande metrópole, Xerém. Não entendi o riso. Quando o sinal estava aberto, eu estou esperando assim, fechar, né, para eu passar. Nisso me para um motociclista, sem camisa, de bermuda, com a mulher na traseira, agarrada nele assim, ó. Quem era? O menino que falou da minha bermuda, de bermuda, sem camisa, e com aquela mulher feia na garupa. Eu acho que ele nem precisava ir para o inferno, já tinha ido naquela situação. Escuta aqui.
Olha só. Escute aqui. Não precisa botar jugo pesado nas costas de ninguém. Se Deus orientou você a fazer uma coisa, faça. Deus apareceu para você lá no sonho, mandou um anjo e falou assim: ó, minha serva, nunca mais a senhora usa calço comprido. Falou com quem? Então, senhora nunca mais bote uma calça comprida. Por quê? Porque ele falou com a senhora. Aí vem a senhora para a igreja: ó, irmão, tive uma revelação. Que calça comprida é pecado. Para quem? Para todo mundo. Porque vai ser triste você ver os outros de calça comprida e você sai de vestido. Então vamos botar o pecado nas costas. Você conhece alguém assim? Pois é, gente. Vamos parar dessa hipocrisia. Vamos ser cheios do Espírito. Não dá lugar ao pecado. Vamos estar prontinho, não é verdade? Internalizar esse negócio e esperar um dia onde o Senhor vai vir, pegar o pecado e falou: pecado, hashtag partiu. Fique de pé agora. É essa. Graça e paz, meus amados irmãos. Se você gosta das pregações do pastor Cláudio Duarte e não quer perder nenhum vídeo novo ou live do pastor, já clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Assim, te avisaremos sempre que tiver um vídeo novo ou live do pastor Cláudio. Muito obrigada por estarem aqui. Se inscrevam. Isso é muito importante para nós. Deus te abençoe. Graça e paz.